Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. Hoje eu tô com um convidado muito especial, que foi um ex-aluno meu, que eu tenho um grande prazer em trazê-lo hoje para nossa entrevista, que é o Juan, né? Eu vou adicionar ele aqui pra gente. E aí, Juan, beleza? E aí, Ivan, boa tarde, pessoal, como é que estão? Pronto. Eu, beleza, me apresentando, meu nome é Juan, como o Ivan já disse, Juan Pimentel Nogueira. Eu tenho 18 anos e agora eu faço medicina na USP. Eu passei direto do terceiro ano e o Ivan foi um dos que me ajudaram nessa jornada, principalmente no incentivo ao curso em si, incentivo à medicina, porque foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato lá no oitavo ano. Pronto, Juan. Pois seja bem-vindo, cara. É um prazer muito grande, né, ter você aqui. E como a gente estava conversando um pouco antes, boa parte da galera que chega aqui no canal tem muita curiosidade, né? Já comentou duas coisas que a galera que chega aqui tem muita curiosidade, que é medicina e que é USP, né? Então você como um recém-chegado aí, né, um calor, um bicho aqui da USP, como a gente chama, o que é que você está achando da universidade, né? Conta um pouquinho para a gente, está sendo legal, positivo? Quais são as suas primeiras impressões aí sobre a USP? Olha, a universidade é simplesmente sensacional, porque é cheia de oportunidades e envolve todo um contexto, toda uma experiência nova. Eu venho do Piauí, que é o mesmo estado do Ivan, e de lá para cá a gente sofre muitas mudanças, tem muitas mudanças. Uma dessas mudanças é a moradia em si. A gente muda para uma cidade e nessa cidade a gente fica muito propenso à faculdade em si, porque de certa forma boa parte da nossa vida vai ser virada para a faculdade. E isso de certa forma é muito bom, porque a faculdade também oferece muito para a gente. Na USP, a gente tem um dos maiores centros de pesquisa do Brasil, e se não o maior, e isso abre possibilidades. O primeiro contato também com os professores foi sensacional, porque você vê que é uma coisa assim absurda, sensacional. A estrutura da universidade, você percebe que a universidade é estadual, é pública, mas por ser de São Paulo, do estado de São Paulo, ela tem condição de fazer muita coisa. No meu caso, na medicina USP, a estrutura ela consta da faculdade em si e o complexo HC, que é o Hospital das Clínicas. E esse complexo possui inúmeros hospitais, inúmeras salas de aula. A gente assiste aulas em anfiteatros e os estágios geralmente são na HC, que a gente tem alguns hospitais bem renomados e conhecidos, como o INCOR, o ICESP, o Instituto do Câncer, que é o ICESP, o Instituto do Coração, que é o INCOR. Tem vários outros, tem de traumatologia, tem de psiquiatria. Fora isso, a gente tem um leque de possibilidades que se abrem na USP. A gente tem extensões acadêmicas e é simplesmente sensacional. E eu espero poder abordar muito disso com vocês para chamar a atenção e mostrar o quão bom é essa universidade. Pronto, Juan. Então já deu um panorama geral, né, aí pra galera. Aham, É, Juan, inclusive, né, aproveita aqui para comentar. Eu também estudo aham, na USP, só que na USP de São Carlos, né, que é uma aham. cidade mais do interior. Tu poderia falar pra gente um pouquinho sobre como que é a USP de São Paulo, né? Sobre os cursos que tem, de repente tem uma galera que tá querendo. Aqui no canal Aham, já entrevistei o Franciélio, ele comentou um pouco sobre como é que é a USP de São Carlos ela é mais voltada para essa área das engenharias, das exatas, né, de um modo geral. E a USP de São Paulo, capital, ela é voltada aham. ou tem todas as áreas? Conta um pouquinho para a gente aí sobre isso. A USP de São Paulo capital, ela possui de tudo um pouco, né? Então, ela possui todos os cursos e ela possui vários campos espalhados pela cidade. A gente tem o principal campus é a cidade universitária, que engloba vários cursos, engloba todas as engenharias, engloba alguns cursos da saúde, alguns cursos engloba arquitetura, economia e todos, no geral, a maior parte dos cursos ficam lá. E a gente tem alguns outros cursos que ficam em campos separados, por necessidade, ou então por histórico. O de Direito, que é um dos cursos mais antigos da USP, ele começou em um lugar e até hoje ele continua, que no caso é a Sanfran. A gente tem o curso de Medicina, que também é separado, separado entre aspas. Na Medicina, a gente tem duas divisões. A gente tem aulas na cidade universitária e a gente tem aulas no nosso campus separado, que é a FM USP. A FM USP ela tem que ser separada porque tem um complexo HC. E aí, meio que a gente precisa estar perto desse complexo.
porque a gente trabalha, a gente estuda no hospital também. E a gente tem a parte do nosso campus que fica na CU, que é a cidade universitária. Lá na CU, a gente tem o HU, que é o hospital mais voltado para os estudantes em si, para os estudantes da graduação. E a gente tem também algumas aulas, que são. A gente tem uma carga horária na CU menor do que na FMUSP, mas a gente tem aula nos dois campos. Alguns outros cursos também ficam fora, mas medicina e direito são os que a galera mais fala e tal. Mas falando um pouco mais sobre cada um desses campos. A FM, que é a FMUSP, que é o meu, eu já falei um pouquinho, tem a faculdade, tem o hospital. O de direito, até onde eu sei, não posso dizer com certeza, mas só tem a faculdade em si. E eles podem estagiar em alguns outros lugares. Lá na CU, é um complexo. Tipo, tem de tudo, é literalmente a cidade. Tem as salas de aula, tem as quadras de esporte, tem lá dentro da CU tem o Instituto Butantan, tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, comércios, e tem várias coisas que facilitam a nossa vida. Por exemplo, para quem precisa, tanto em qualquer campus tem moradias que a pessoa tem acesso com base no sistema de pontos. Por exemplo, se você mora longe, você ganha alguns pontos. Se você é de baixa renda, você ganha outros pontos. E os melhores ranqueados, eles têm direito à moradia perto da faculdade. E na CU isso é muito importante, porque muita gente na CU, né, o custo de vida em São Paulo é muito caro, então muita gente realmente precisa disso. Isso ajuda muito. A gente também tem na CU sistemas de transporte muito, muito interessantes. Tem ônibus circulares que rodam toda a cidade universitária, e isso facilita, porque você chega de metrô na estação Butantã. Butantã é o bairro em que se localiza a cidade universitária. Inclusive, a cidade universitária pega boa parte desse bairro. E você chega na estação, pega o ônibus da USP, que é de graça, e você já vai, ele roda a cidade todinha, você para exatamente no seu lugar. Na FM, a gente tem a estação de metrô, que para exatamente na frente do portão principal da faculdade. Então, isso aqui é sensacional, não tem nem o que questionar. Ajuda muito o transporte, sabe? Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Não, acho que já deu um panorama geral, cara. É uma coisa que eu achei sensacional, Juan, também. E contigo falando, né? Eu percebi que é Aham, bem semelhante essa nossa opinião. É o quanto a USP ela oferece, né, essa estrutura para os alunos, realmente. Parece que aham, realmente existe um interesse. Por mais que a gente saiba, né? Todos os lugares que a gente for têm suas dificuldades, né? A gente sabe que existe. Mas parece que a USP ela é muito interessada para que o aluno aprenda, para que o aluno de alguma forma possa estar na universidade. Ela oferece muito essa questão do auxílio, né? Pelo menos eu percebo aham. muito forte esse acolhimento mesmo da USP querendo se manter no topo, né? Sabe que os alunos É. são ativos muito importantes da universidade, então existe esse incentivo muito grande dela, né, para os alunos. Demais, demais, demais. Eles tentam. Tem muitas outras coisas que uma coisa que a gente acha sensacional e que a galera gosta muito são a quantidade de restaurantes que a gente tem. Isso facilita também demais a nossa vida. Por exemplo, a gente tem inúmeros bandejões. Todos esses bandejões a gente entra com o QR Code no próprio celular, a gente recarrega online o, os- o, o valor em dinheiro e todos são no valor de R$ 2. Então, você vai almoçar, R$ 2. Acaba que é um custo menor do que você gastaria para fazer comida em casa. Você economiza tempo e dinheiro. E a gente tem também na Faculdade de Medicina da USP, eu moro perto da faculdade, então a gente tem um leque de possibilidades aqui. A gente tem os restaurantes normais, que são em uma rua aqui perto, tem várias ruas aqui perto, então todas têm restaurantes. E também tem os restaurantes que a gente geralmente come. A gente tem o bandejão da saúde pública, tem o bandejão da enfermagem, tem o restaurante que fica localizado dentro da Faculdade de Medicina da USP. Ele é um restaurante privado, que o quilo é um precinho alto, mas tem um detalhe. O estudante de medicina na USP, ele só paga R$ 2, então isso é tranquilo demais. E a gente tem um restaurante também que a gente tem R$ 10 de desconto em tudo, qualquer coisa, dentro da Atlética, que é do lado da faculdade. Então, se tu vai lá, quer comprar um açaí, o açaí é R$ 10, tu sai de lá com açaí e não paga nada. E, pois é, e assim, vamos supor, não deu certo nada. Tu ainda tem um restaurante que é o Flight, que é R$ 6 o quilo, que é o restaurante da HC.
não tem como ficar com fome aqui perto. Cara, muito, muito massa mesmo, muito legal, né? De repente, tem alguém que tá assistindo esse vídeo aí, sonha, ó, já viu que comida não é problema. Eita, Juan. Cara, outra coisa que eu queria comentar contigo, né? A gente já falou, já conversou sobre essa acessibilidade, né? Que a USP promove, de alimentação, de transporte, de tudo. Como que tu enxerga, agora passando mais pro lado científico, né? Como que tu Aham, enxerga essa questão de estar na USP, né? Eu falo por mim aqui, né? Pela USP de São Carlos, a gente recebe muito e-mail. Eu acho que isso é bem comum para cá, porque é muito voltado para essa área da tecnologia, que geralmente existem algumas coisas de tecnologia que para você exercer você não precisa ainda ser formado, né? Então, por exemplo, aham. existem programadores que não têm uma universidade, mas são excelentes em programação. Mas para medicina, acredito que é um pouco diferente, né? Porque você precisa realmente ter um estudo e tal diferenciado. Mas como é que tu enxerga essa questão científica assim na USP, né? Conta um pouquinho dos professores, alguma coisa do tipo assim que tu acha que é relevante para a galera saber. Olha, sobre a parte científica, eu vou usar uma palavra que eu já usei, eu acho que 5, 6, 7 vezes aqui, que é a parte científica da USP é sensacional. É, porque, novamente, voltando, a gente tem um leque de possibilidades. Então, a gente tem contato, a gente tem uma rede de networking absurda, a gente tem contato com professores de nível altíssimo. O professor que, por exemplo, o meu professor, os meus dois principais professores que estão dando mais aulas para a gente agora são formados, um em Harvard e outro em Yale. Então, é, é uma Só rede os craques. absurda, somente. E aí, se você tem professores desse jeito, você tem professores que podem te levar para iniciação científica, você tem professores que podem te levar para estágios, para acompanhar cirurgias. Então, isso é sensacional. Ó, por exemplo, a gente tem também um esquema de mentoria. Então, você tem contato com médicos já formados que trabalham no Hospital das Clínicas. Por exemplo, o meu médico, o Dr. Sérgio Mazzilli, ele é obstetra e ginecologista. Ele é o meu mentor. E, por exemplo, ele pode tem diversas possibilidades que a gente tem. Além de ele orientar o nosso curso, a gente pode ter algumas outras coisas. Por exemplo, tem um caso lá de um amigo meu que ele já chegou a assistir cirurgia na segunda semana de aula, porque a gente teve reuniões em grupos com mini mentorias, e essas mini mentorias já começaram a ter algumas atividades desse tipo. Então, é uma coisa que você não tem com facilidade em outros lugares, como tem na USP. Essa rede de contatos, rede de possibilidades. Tem outra coisa que eu acho muito massa, que é, que é a EMA, Extensão Médica Acadêmica. Provavelmente tem em algumas outras universidades do Brasil, mas talvez não de modo tão abrangente como tem na USP. A Extensão Médica Acadêmica, ela possibilita que a gente comece a atender clinicamente desde o primeiro semestre do nosso curso de medicina. E isso, sinceramente, eu nunca ouvi um amigo meu falando disso. Deve ter, com certeza tem em algum lugar aí. Mas no geral, é isso. A parte científica. Você tem possibilidades para você fazer o que quiser. E tudo que você tem por aqui de possibilidades é ter uma excelência absurda. Entendi, entendi, Juan. E aí achei bem legal no que tu comentou, porque a gente consegue perceber que existe um incentivo muito grande à prática médica, né? Que é uma coisa que Aham, eu, pelo menos, gosto muito na educação, que é você trazer o conhecimento teórico e de alguma forma torná-lo prático, porque tem muita coisa que a gente estuda, e isso vale para a escola, vale para a universidade e tudo, que a gente fica, poxa, mas eu estou estudando isso aqui, quando é que eu vou usar isso na minha vida, né? E muitas vezes a gente se faz a pergunta durante a nossa caminhada de estudante. Mas acho que aham. inserir essas práticas é muito interessante para você ver a relevância, né, daquilo que você está estudando. E Pois é. aí, não, pode Ah, falar. inclusive, o pessoal fala muito disso. A gente tem disciplinas que a galera não vê, a galera não. Isso durante a escola. Tem tanta coisa, mas tanta coisa. Você vai lá e aprende capacitância e não sabe para que vai servir capacitância e você quer medicina. Aí você chega no primeiro semestre de medicina, você tem que calcular a capacitância da membrana plasmática para saber se o íon vai ou não atravessar a membrana. Você quer, se você quer uma área que mexe com áreas semelhantes à cardiologia, neurologia. Então, você vai precisar disso. Então, você começa a ver.
a utilidade dessas coisas. Aham, pronto, muito legal. E aí, Juan, o seguinte, passando agora para o outro lado da conversa, a gente está falando bastante sobre o USP e tal, e tem uma galera que vem aqui no canal, né, como eu conversei contigo, interessada em saber sobre isso, mas também vem uma galera Aham, aqui que às vezes está sonhando ainda em entrar na USP. Ou tem uma galera também que está ali no fundamental, e aí já começa a sentir ali uma certa pressão, vamos dizer assim, pelo aham. Enem, FUVEST, alguma coisa. Então eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouco como foi essa tua experiência, né, de estudos para vestibulares de um modo geral, ou para Enem, para FUVEST, ou outros vestibulares, não sei, caso você tenha feito. Pode ficar à vontade, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Entendi. Olha, de início, só citando os vestibulares que eu fiz a FUVEST, que foi o vestibular que eu mais queria, porque é o principal vestibular de acesso à USP. Eu também fiz o Enem. Eu ia fazer alguns outros vestibulares, mas tiveram imprevistos no meio do caminho que eu acabei não podendo fazer eles. Então, eu fiz esses dois, Enem e FUVEST. E eu sempre falo que você está estudando para um, você está estudando para outro, você está estudando para todos os vestibulares, porque todos têm algo em comum. E, e aí eu vou fazer agora um panorama geral de como é que foi minha preparação desde o início até agora. Eu digo que a virada de chave começou no oitavo ano, mas é uma virada que se você pode dar em qualquer ano, que dá certo. Por exemplo, tem amigo meu que só dessa virada quando entrou no terceiro ano, tem amigo meu que só dessa virada quando entrou no pré-ENEM, e eles estão estudando comigo agora. Então, não tem muito esse negócio. Perdi meu tempo, não dá mais certo. Dá sim, sempre dá certo. Sempre vai dar certo. E agora falando um pouquinho mais sobre mim. Desde o oitavo ano, desde o sétimo ano, na verdade, sempre gostei muito de Olimpíadas científicas. Então, eu participava de muitas, tudo que era na área de naturezas exatas. E isso foi de extrema ajuda para mim, porque me ajudou a pensar, logicamente, me ajudou a dissertar questões, me ajudou a procurar erros em questões, tentar não só entender qual é a resposta certa, mas por que as outras quatro alternativas estão erradas. E me ajudou a estudar, de modo geral. Então, eu fazia a Olimpíada e eu me sentia mais motivado para estudar. E como eu queria medicina, isso desde o oitavo ano, então fazer as Olimpíadas que entram no hall da medicina me ajudou no próprio vestibular da medicina. Então eu comecei a fazer as Olimpíadas e eu fiz as que eu mais me destaquei foi a Olimpíada de Física, Brasileira de Ciências, Brasileira de Química. Também tem a de Brasileira de Matemática, a BMEP, e várias outras. E todas todas ajudaram. Então, se tem uma coisa, se tem gente aqui do fundamental assistindo, se tem gente do início do ensino médio assistindo, uma coisa que eu diria é não deixem passar as Olimpíadas sempre ajudam. E elas vão te ajudar a pensar mais criticamente, elas vão te ajudar, te incentivar a estudar. Só tu ter alguma coisa te incentivando a estudar já ajuda muito. Eu sei que quando a gente está no ensino fundamental, quando a gente está no início do médio, a gente não tem muita motivação para estudar. Então, as Olimpíadas são uma coisa que meio que te ajuda nisso, sabe? Agora, aí eu fiz o oitavo ano, fiz o nono ano, oitavo ano, inclusive, foi quando o Ivan me deu aula, e aí eu tive contato com a medicina, digamos assim, e aí eu lembro que eu ficava perguntando pro Ivan umas coisas, Ivan, tu já tá vendo isso de vez em quando? E aí eu fiz o oitavo, fiz o nono ano. No nono ano, eu decidi que eu ia fazer a turma ITA. Então, no final do nono ano. Então, no primeiro ano eu já comecei. Então, eu fiz a turma ITA no primeiro ano. Esse ano foi um ano que eu balancei. Eu tava em dúvida entre engenharia e medicina. E eu não sabia qual. Eu só sabia que eu tava na dúvida. E então eu fui pra turma ITA. E só que eu tive algumas coisas no meio do caminho que me mostraram que eu não queria engenharia. O que eu queria de fato era medicina. Visão que foi concretizada de fato, no início do segundo ano. Eu fiz o primeiro ITA, então, como eu já terminei o ano quase, tipo, quero medicina, então eu voltei para a turma regular, que a gente chama de turma Enem, lá no Dom Barreto, que é a escola que eu estudei. E ao voltar para a turma regular, eu comecei a focar mais na medicina em si. E aí chegou a pandemia. É, como é que eu digo? O grande mal de todo mundo atrapalhou
todo mundo, mas tá todo mundo no mesmo barco. E, e vamos lá. O que que eu fiz na pandemia? Na pandemia, eu peguei Covid bem no início. Então, eu e minha família toda, a gente pegou em maio de 2020. E sendo que a Covid tinha chegado na minha cidade em fevereiro de 2020. Então, foi muito rápido. Tinha menos de 1.000 casos na cidade ainda. E aí que nessa Covid, papai teve que ser internado e eu também fiquei em um estado bem mal, sabe? Então, boa parte do tempo, boa parte da minha semana, 2 semanas, não lembro direito, que eu tava com Covid, eu fiquei dentro de um hospital. E, e aí eu vi aquela situação, só que eu me sentia incapacitado de ajudar porque eu não tinha uma formação. E ali foi, de fato, onde eu concluí que eu queria medicina, que eu queria estar ali dentro ajudando. E eu não podia naquele momento, mas eu queria algum dia estar ali ajudando. E aí foi quando, pá, medicina. E aí passou. Papai ficou 3 dias internado, foi liberado. Mamãe, meu irmão e minha irmã praticamente não tiveram sintomas, e mas a gente superou a Covid. E eu continuei meu segundo ano. O segundo ano foi online, totalmente online. E aí eu eu não digo que eu consegui melhorar cada vez mais no segundo ano, mas eu consegui não deixar cair, porque eu pelo menos estava continuando assistindo as aulas, fazendo as anotações, fazendo as atividades. Uma das coisas que eu não gostei foi porque várias Olimpíadas foram interrompidas no segundo ano. E eu gostava muito das Olimpíadas, não queria que tivessem sido interrompidas. Mas aí terminei o segundo ano e começou o terceiro. Aí que o bicho pega, porque o terceiro ano é um ano que tu pode mudar a tua vida, sabe? Tu pode estar no nível aqui, tu mudar pro nível aqui, tu pode estar no nível aqui e subir ainda mais. Então, eu acho que quem chega no terceiro ano, inclusive, deve ter, com certeza tem alguém que tá entrando no terceiro ano agora, começou o terceiro ano, ou então que já tá no segundo, já tá pensando no terceiro ano. Então, se eu tivesse que dar uma dica para essa pessoa, é aproveita o terceiro ano e tenta sincronizar tudo na tua vida, sabe? Eu não acho que o terceiro ano é um ano que tem muita gente que pensa só assim: ah, vou estudar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Tem que tomar cuidado, porque eu acho que você não pode nem de menos nem de mais. Você tem que ter um equilíbrio. Você tem que equilibrar tudo. Você tem que saber a hora de estudar e você tem que saber a hora de cuidar de si. Se você não cuidar de si, se você não dormir, por exemplo, você não consegue estudar. Então, eu gostava muito de ter meu horário para dormir, porque eu não rendia muito se eu não tivesse dormido bem. Eu gostava no final de semana de ter um horário para mim, um horário para eu jogar, um horário para eu assistir vídeo, um horário para eu jogar vôlei com meus amigos. E tem amigos meus que não quiseram fazer isso, não quiseram dar esse tempo para si. E acaba que você vai, estuda um semestre feito doido e no meio do ano pira e não consegue estudar direito no segundo semestre. Então eu acho que o terceiro ano é um ano que você tem que ter o equilíbrio durante o ano todo para você conseguir aguentar a porrada, digamos assim, o ano todo. Chega o segundo semestre e você vai começar a ter cada vez uma rotina mais pesada, mais pesada, mais pesada, principalmente perto do vestibular. E aí o equilíbrio vai ajudar muito. E pra galera que tá no pré, o que eu recomendaria é tentem também manter o equilíbrio, mas tentem focar principalmente nas dificuldades, porque a galera que tá no pré-ENEM geralmente já passou por todo o assunto. Então, eu acho que é uma dica que de certa forma também serve pra galera do terceiro ano. Tentem esquematizar o que vocês mais precisam, ou seja, você tem vários assuntos aqui, você tem uma quantidade absurda de assuntos. Então, você tem que saber hierarquizar o que, é que você precisa mais. Aí eu gostava de fazer uma hierarquia da seguinte forma: é importante? Ou seja, cai muito? Sim. Eu não sei? Não, não sei. Eu sei pouco. Então, isso aqui é um assunto que eu tenho que estudar, porque se eu não estudar, eu vou errar no Enem, eu vou errar no meu vestibular. E isso ajuda demais, sabe? Esse foi, de modo geral, a minha trajetória. Então, desde começando nas Olimpíadas até o estudo para o vestibular. E lá no vestibular, fazendo Enem e estudando mais um mês ainda e fazendo a FUVEST e dando certo nos dois, inclusive. E eu gosto muito do resultado, gostei muito do resultado. Eu acho que qualquer pessoa que conseguir fazer o equilíbrio, conseguir equilibrar tudo, consegue.
alcançar isso. E eu espero que próximo ano possa ter amigos aqui estudando também, é, até porque é muito bom ter uma rede de pessoas aqui que a gente conhece. Ajuda demais. De modo geral, é isso, Ivan. Pronto, cara, Juan, foi sensacional, cara, o que tu falou. Eu até fiquei assim, foi algo que me tocou, né, quando tu falou que teve Covid e tudo, porque acredito Aham, que ninguém ficou imune a isso, né? Eu não pois peguei, é. né, lá em casa, só a minha mãe acabou pegando, mas graças a Deus também ela não teve nada assim de mais sério, mas a minha avó faleceu de Covid. Então Aham, ninguém ficou imune a isso, né? E aí você contar sobre como foi essa sua superação, né? Como foi que você também acabou se descobrindo, né? Trazendo esse lado da Covid para um amadurecimento, né? Pessoal também foi muito interessante. aham, E realmente eu te agradeço muito, cara, por essa conversa, né? A gente já tá caminhando aqui para o final. Mas eu ia até te perguntar, né, sobre técnicas de estudo e tal, mas você já falou que algo que você gostava muito era fazer Olimpíadas, né? Então aham, acredito que isso já foi suficiente para a galera. E aí, Juan, para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria saber que mensagem final você dá para a galera. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Franciélio, né? Eu estava entrevistando aham, ele e eu disse assim, ó, por vezes, né? Por mais que a gente seja o melhor estudante do mundo, por mais que a gente esteja super, hiper, mega motivado, a gente vai ter momentos de dificuldade. Então, de repente, alguém pode estar assistindo esse vídeo e tá, sei lá, tá pensando, não, eu não vou passar e não vai mais dar certo, eu vou desistir ou tá desanimado? Que mensagem tu deixa para essa galera aí, olha, Juan? Tua mensagem final. sim, tá, sempre dá certo. E todo mundo passa por momentos de instabilidade, todo mundo vai passar. Como eu passei, por exemplo, quando eu tava com Covid, como eu passei, por exemplo, quando eu tive que começar a frequentar o psicólogo no terceiro ano, e eu falo isso sem medo, porque, tipo, a gente passa por momentos de instabilidade e vocês têm que tentar superar isso. Tem várias formas. Vocês têm que buscar uma rede de apoio. Vocês têm que buscar, vocês estão precisando, por exemplo, estão passando por um problema emocional que está afetando, está te deixando triste, você não consegue estudar. Tá, tenta marcar uma consulta no psicólogo. Se você está passando por um problema que não consegue aprender algum assunto, tenta falar com o professor, tenta falar com o monitor, para ele te orientar o que você tem que fazer. E sempre pensando que o melhor método de estudar, o melhor método de passar, é aquele que mais se adapta a você, sabe? E não cuidado muito com, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não, procurem a melhor forma de estudar para vocês, sabe? Tem coisas que são gerais. Por exemplo, uma coisa que eu acho que ajuda todo mundo é a organização e a rotina. Se você tiver uma organização, você consegue esquematizar o que é que você precisa estudar. Se você tiver uma rotina, uma coisa que vai influenciar pouco vai ser esse negócio da desmotivação. Se você tiver uma rotina, você vai. Segunda-feira você está estudando, terça você está estudando, sexta você está estudando, no sábado ou no domingo, depende da sua rotina, você está estudando. Então, eu acho que isso é o principal. Lembrando da principal palavra, se eu tivesse que deixar uma palavra para quem está estudando agora, é equilíbrio. O equilíbrio é tudo, o equilíbrio vai fazer tudo dar certo. E, e é isso. Busquem os sonhos de vocês. Acho que os sonhos sempre têm que ser buscados. E não deixem passar as oportunidades. Quando tiverem oportunidades, aproveitem. E vai dar tudo certo. Espero que dê tudo certo para todos vocês. E tô aqui. Qualquer coisa, é só chamar. Muitos de vocês que provavelmente não estão assistindo já me conhecem. E o Ivan também tá aí, se precisar. Pronto, Juan, é isso aí, cara. Olha, Juan, eu te agradeço muito por esse papo, porque serviu muito para mim também, né? Eu tinha muita curiosidade. Serviu vários momentos dessa conversa. Momento Aham. curiosidade sobre a USP de São Paulo capital, né? Era uma curiosidade que eu tinha, né? E que eu percebi que é muito maior do que eu imaginava, só por isso aí que tu comentou. Só esse negócio do bandejão eu já gostei, viu? O negócio aí do bandejão aí e tal, achei interessante. E também as experiências, cara. A gente aprende muito como ser humano, né? A gente se fortalece com experiências como a tua, né? Uhum. Me tocou mesmo, de verdade, quando tu falou essa questão da Covid no hospital e tudo, eu fiquei bem pensativo aqui. Então, Juan, eu quero te agradecer, porque eu acredito que essa conversa vai servir também para quem está assistindo a gente. E eu vou fazer o meu merchan agora, né? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, curte esse vídeo, manda para algum amigo que você sabe que tá precisando ouvir aqui a história do Juan de hoje. Fiquem com Deus e ó, valeu! Valeu, galera. Tudo de bom.
Escreve aí.